A história se repete, mas dessa vez com um toque de ironia trágica. Donald Trump, o homem que jurava só encerrar guerras, acaba de iniciar uma nova e fez questão de anunciar o feito com pompa e circunstância nas redes sociais. Enquanto o mundo assistia, o ex-presidente americano declarou guerra aos Houthis do Iêmen com um ultimato que soava mais como roteiro de filme de ação: seu tempo acabou. Se não pararem os ataques, enfrentem um inferno como nunca visto. O detalhe? As bombas americanas já caíam sobre o Iêmen antes mesmo do prazo expirar. A coerência, claramente, não é seu forte. Enquanto isso, na Europa, a paciência com Vladimir Putin está no limite. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, não escondeu o desdém pelo que chamou de a resposta insuficiente de Moscou à proposta de cessar fogo. A mensagem é clara: ou a Rússia senta para negociar um acordo duradouro, ou enfrentará consequências ainda mais duras. E não são só palavras. 26 líderes mundiais já se uniram para apertar o cerco com novas sanções. Mas o mais contundente está por vir. Na próxima semana, ministros da Defesa discutirão não se, mas como enviar tropas europeias para a Ucrânia. Zelensky, é claro, aplaudiu a medida. Afinal, agora a Rússia terá que escolher: ou abraça a paz, ou assume publicamente que prefere a guerra. E como se não bastasse, a Ucrânia ganhou um trunfo estratégico. A nova versão do míssil Neptuno, agora com alcance de 1.000 quilômetros, coloca Moscou e São Petersburgo ao alcance dos ucranianos, sem precisar pedir permissão a ninguém. Os testes, dizem as fontes, foram feitos no próprio Crimeia, onde um depósito de combustível já sentiu o peso da novidade. Os trens russos que cruzam a ponte da Crimeia, aliás, agora oferecem aos passageiros uma vista inusitada: paisagens marcadas por explosões. Será que isso convencerá Putin a recuar? Ou pelo menos fará os russos pensarem duas vezes antes de atravessar aquele símbolo de ocupação? Enquanto a guerra escalona, a ex-chanceler Angela Merkel resolveu quebrar seu silêncio e, como sempre, para defender o indefensável. Em entrevista bombástica, ela pediu que o Ocidente considere os interesses da Rússia, como se o direito de invadir nações fosse negociável. Claro, Merkel não chegou a absolver Putin, lembrou que a agressão à Ucrânia é inaceitável e que o Ocidente deve manter seu apoio a Kiev. Mas sua fala soou como um eco do passado, quando a Europa ainda acreditava em diálogos com o Kremlin. Hoje, até ela parece surpresa com a virada dos Estados Unidos, que agora votam contra a Ucrânia na ONU, algo que, nas suas palavras, é muito incomum. A pergunta que fica: será que Merkel ainda acha que dá para apaziguar um regime que só entende a linguagem da força? E falando em força, a Armênia acabou de soltar Nikolai Zonov, um russo preso por 3 dias sob acusação de não ter comparecido à mobilização. O problema? Ele nem sabia que era procurado. Vivendo como chefe de cozinha, casado com uma armênia e prestes a se naturalizar, Zonov foi pego de surpresa ao tentar regularizar seus documentos. Sua mulher, desesperada, conta que ele só queria viver em paz, pagar impostos e ter filhos. O caso expõe uma realidade cruel. Para muitos russos, ser desertor hoje é menos arriscado do que servir a uma máquina de guerra que os trata como descartáveis. Enquanto isso, Trump não perde tempo. Além de declarar guerras por Twitter, encontrou uma maneira de se vingar da imprensa: milhares de empregos no setor estão ameaçados por suas recentes medidas. Mas isso é só o começo. O mundo gira, as alianças se rearranjam, e uma coisa é certa: quem apostou na moderação de Trump ou na racionalidade de Putin está perdendo feio. A questão agora não é se haverá mais conflitos, mas quando e quem pagará o preço. Fique ligado, porque as próximas jogadas prometem ser ainda mais explosivas. E lembre-se, em tempos como este, informação é poder. Não fique de fora. Enquanto Vojislav Torden é condenado à prisão perpétua por crimes cometidos na Ucrânia ao lado das forças russas, os Estados Unidos perdem sua voz e a Europa e a Ásia, sua liberdade. E tudo isso, sim, é obra de uma única mão, a de Donald Trump. Com um único traço de caneta, o presidente americano assinou um decreto que desmonta 7 agências federais, sendo a maior delas o US Agency for Global Media, o coração da propaganda democrática global. Esse é o mesmo órgão que financia gigantes como Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, Voz da América e Rádio Ásia Livre, veículos que, juntos, transmitem notícias em quase 50 idiomas para um público de 361 milhões de pessoas. Sim, o custo é alto, quase $1 bilhão por ano. Mas o preço de silenciá-los será muito maior.
E as demissões já começaram. Ou melhor, as pausas contratuais, como preferem chamar. Um funcionário da Serviço Russo de Informações da RFE-RL revelou em primeira mão o caos que se instalou no que já foi o símbolo da liberdade de imprensa no velho continente. No início da semana, muitos colegas, especialmente na equipe russa, receberam a notícia do congelamento de contratos. Na prática, é uma demissão disfarçada. Acompanhamos a votação do orçamento americano com a esperança de um milagre. Mas, nesta semana, serviços inteiros foram paralisados. Equipes reduzidas ao mínimo. Noticiários que antes eram produzidos por 5 a 7 pessoas agora são feitos por uma só. Turbulência total. O mais trágico? A administração presidencial nem sequer considera a situação dos jornalistas russos, bielorrussos e afegãos que fugiram de seus países para a Letônia, Armênia, Geórgia ou República Tcheca e que não podem voltar para casa. Seus vistos estão prestes a expirar, e eles serão obrigados a deixar os países que os acolheram. São vidas sendo jogadas no lixo. Pessoas que, por anos, trabalharam pela informação independente, que carregavam o título de defensores da verdade, agora pagam o preço por sua coragem. Mas não são só os jornalistas que estão na mira. O decreto de Trump também atinge agências que lidam com desabrigados, conflitos trabalhistas e desenvolvimento comunitário. Enquanto isso, o pior movimento de Elon Musk, ele enterrou de vez a busca pelas crianças ucranianas deportadas para a Rússia. De acordo com o The Telegraph, o departamento não oficial de Musk junto ao governo americano fechou as portas para a equipe de pesquisadores da Universidade de Yale, que, desde o início da guerra, já havia resgatado e repatriado mais de 1.240 crianças. Agora, esses especialistas enfrentam o mesmo destino dos jornalistas da Rádio Liberdade, o abandono. Enquanto isso, Musk comemora o lançamento de mais um foguete e promete enviar um robô humanoide a Marte já em 2025. Prioridades, não é mesmo? E como se não bastasse, Cuba mergulha novamente nas trevas. Um apagão em massa paralisou o país, deixando milhões no escuro literal e figuradamente. A mensagem está clara: enquanto alguns brincam de Deus com o destino de nações, outros pagam a conta. A informação está sendo asfixiada. A justiça, adiada. E a liberdade, negociada. Não é hora de virar as costas. É hora de abrir os olhos. Porque quando a luz se apaga em um lugar, a sombra avança em todos. E você ainda está no jogo?